Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de segurança de alimentos. Eu sou a professora doutora nutricionista Angélica Nicoletti e o tema da nossa videoaula de hoje será sobre higienização de utensílios, móveis e instalações. É isso aí, pessoal. Então, sem delongas, abre a mente para o conhecimento e vem comigo. Vamos ver o que nós temos para a nossa videoaula de hoje. Então, quando nós falamos em POP, higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios, é de extrema importância lembrarmos que é um procedimento operacional padronizado que é definido como padrão pelas RDC 216 e 275. Vocês lembram delas, né? Que é de extrema importância que a gente tenha o conhecimento dessas RDCs. Bom, quando nós falamos a respeito de higienizar, logo nós nos lembramos de que é importante conhecer quais são as diferenças entre limpar, lavar, desinfetar, sanificar e apenas higienizar. Então, qual que é essa diferença? É o que a gente vai ver aí no decorrer da nossa videoaula. Então, quando nós falamos em higienização, em especial quando nós estamos tratando de unidades de alimentação e nutrição, de unidades de produção de alimentos, nós não estamos falando apenas de uma breve limpeza, mas nós estamos falando de uma limpeza ou lavagem seguida de uma desinfecção, ou seja, o que é importante a partir de agora nós entendermos como é realizada essa limpeza, como é realizada essa lavagem e como se procede com essa desinfecção. Então, quando nós falamos em limpeza, nós estamos nos remetendo a quê? Apenas a remoção de sujeiras, de restos alimentares e de outras substâncias orgânicas, utilizando aí esponjas, espátulas, panos, tudo que for permitido de acordo com a legislação. Ou seja, a limpeza diz respeito a remover aquilo que nós estamos vendo. Então, por exemplo, se vamos fazer uma higienização de um equipamento de amassar, né? Massas, todos os tipos de massa, pães, bolos, enfim. Todo o restante de massas que sobra, que resta neste equipamento, é o que nós estamos visualizando, é a sujeira visível. Então, nós vamos fazer uma remoção com algum tipo de auxílio, de esponja, de espátula, de pano ou de algum outro tipo de ferramenta que vai nos auxiliar a retirar essa sujidade maior. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma higienização de uma mesa, né? Uma mesa que foi utilizada para a refeição do almoço ou a refeição do desjejum. Então, toda sujidade maior, ela vai ser removida. Após essa remoção, com certeza tem todo um protocolo de limpeza. O uso de água, de detergente ou de algum outro produto especializado para fazer uma limpeza adequada, um enxágue e posteriormente nós vamos sim à desinfecção. O que significa a desinfecção? A desinfecção é a diminuição da quantidade dos micro-organismos, que nós estamos falando de segurança de alimentos, não é mesmo, pessoal? Então, quando nós falamos de segurança dos alimentos, de higiene dos alimentos, boas práticas de fabricação, nós sempre vamos estar nos remetendo ao objetivo de reduzir a contagem de micro-organismos que tem nos equipamentos, nas superfícies, ou seja, em todo o processo que o alimento passa. E a desinfecção, ela é responsável por isso, por realizar essa redução, essa diminuição da quantidade de micro-organismos. E como é realizada essa desinfecção? Então, existem 3 maneiras, digamos assim, usuais de se realizar essa desinfecção, que é o uso do álcool 70%, ou então da água sanitária, água clorada, que a gente vai falar agora na sequência de como realizar essa diluição da água sanitária, ou até mesmo com a água quente, ou seja, a água em uma temperatura que ela ferve, ela consegue
fazer então a eliminação de uma grande carga de micro-organismos. Vocês já sabiam de todas essas situações, do procedimento de limpeza, de como que se procede após com a desinfecção? Então, todo e qualquer responsável técnico dentro da área de alimentos, ele deve ter esta compreensão para estar instruindo a sua equipe de trabalho da área de alimentos a realizar esses procedimentos de forma correta. Desta maneira, então, garantindo a segurança dos alimentos e a segurança aí de não estar transmitindo doenças, né, que são transmitidas através de alimentos, com equipamentos ou mesmo um manipulador que não está em adequadas condições. Então, quando nós falamos desta higienização dentro da área de alimentos, nós estamos falando sempre dessas duas situações, né, que nós vamos estar conectando elas, que elas serão realizadas na sequência: a limpeza, ou seja, a remoção de sujidades ou resíduos, e após a sanificação ou desinfecção, com a redução química de agente químico aí, né, para eliminar então boa parte dos micro-organismos patogênicos, não oferecendo risco à saúde. Aqui eu trago para vocês, neste material, as etapas da higienização. Então, por que é importante conhecer quais são as etapas da higienização? Como na área de alimentos, nós trabalhamos com um número grande de funcionários, nós trabalhamos com um fluxo grande também de entrada, de saída, de admissão, de demissão de funcionários nesta área. É de extrema importância que o responsável técnico tenha definido quais são as etapas da higienização, para que todo e qualquer funcionário, manipulador de alimentos, trabalhador da produção, vá realizar as atividades em cada setor, que ele tenha compreensão dessas etapas de higienização. Então, quando nós vamos realizar a limpeza e posteriormente a sanificação, inicialmente nós realizamos a retirada dos resíduos maiores. Aqui eu estou mostrando para vocês que pode fazer uso de espátula, que pode fazer uso de esponja, tá bom? Na sequência, então, depois de fazer a remoção das sujidades maiores, nós vamos fazer a limpeza, de lavar com água, sempre água potável, que vai estar presente aí na unidade de alimentação e nutrição ou de produção de alimentos, lavar com água e detergente e esfregar. Na sequência, um enxágue normal com água potável, água corrente, e finalmente sanitizar ou desinfectar com o quê? Com álcool 70, com água clorada e até com água quente. Quando nós utilizamos a água clorada, se faz o enxágue posterior com água corrente potável. Por quê? Porque a água clorada, ela deixa resíduos, né, de cheiro que pode passar para o alimento. Então, se faz esse enxágue posteriormente com água corrente. Mas, professora, se nós utilizarmos o álcool 70, precisa? Não, porque o álcool 70 vai evaporar. E se utilizarmos da mesma maneira a água fervente, que geralmente em temperatura de ebulição ela é utilizada aí para a desinfecção de louças dentro das unidades de produção e até alguns tipos de equipamento, também não vai ser necessário realizar um novo enxágue. Na sequência, eu mostro para vocês aqui de que maneira nós podemos então estar tendo estes sanificantes, esses produtos que vão realizar a desinfecção nos locais onde somos responsáveis técnicos. Então, lembrando que a Anvisa, ela sugere o uso de uma água clorada a 200 ppm. O que significa uma água clorada a 200 ppm? Que tu vai fazer uma diluição da água clorada que tu adquire desta maneira: 100 ml de água sanitária para 10 litros de água, e desta forma você vai ter uma solução de água clorada a 200 ppm e que vai fazer a redução da carga de micro-organismos onde tu utilizar.
Onde geralmente se utiliza a água clorada? Em alguns tipos de equipamento e posteriormente se faz um enxágue com água corrente para que não fique resíduo da água clorada e principalmente em superfícies que o alimento não vai ter contato direto, como por exemplo o chão, né? Também se faz a desinfecção do chão, do frigorífico, do açougue, da unidade de alimentação e nutrição, dos restaurantes, em todo e qualquer local de produção onde passa o alimento. Então, em geral, no piso, como não vai ter contato com o alimento, a gente não tem essa necessidade de fazer o uso do álcool 70, mas se faz o uso aí da água clorada e posteriormente o enxágue com a água potável corrente. Bom, o álcool 70, gente, como que ele é feito? Ele não é feito pelo responsável técnico, a não ser que ele tenha a disponibilidade da água destilada, mas eu trago aqui como ele é produzido só em forma de vocês compreenderem como uma curiosidade e um entendimento para entender o que é o álcool 70%. Então, para produzirmos um álcool de 70%, lembrando que não somos nós responsáveis técnicos que produzimos, nós vamos adquirir este álcool 70 já pronto. Por quê? Porque nós precisamos de uma água chamada água destilada, que é uma água pura, com remoção de minerais, com remoção de resíduos. E esta água destilada a gente só encontra em laboratórios e ela acaba sendo uma água muito cara para que o responsável técnico faça essa produção de álcool 70, além de todos os equipamentos que são necessários. Então, só para vocês compreenderem que ela é feita com água destilada e com uma porção do álcool de 96% de graduação alcoólica. Bom, lembrando que para ter estes produtos, para utilizar estes produtos dentro de uma produção de alimentos, de uma unidade de alimentação e nutrição, todos eles devem ser produtos sempre, gente, registrados e reconhecidos pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, porque juntamente com estes produtos irão vir a ficha técnica deles, que vocês terão então lá no Boas Práticas de Fabricação, no Manual de Boas Práticas especificado essa ficha técnica dos produtos que vocês estão utilizando. Como que vamos realizar então essas operações de higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios? Então são operações que são realizadas com frequência adequada. Mas que frequência adequada é esta, professora? Depende da tua unidade, depende do volume da produção do teu estabelecimento, depende do tipo de produto que tu estás trabalhando. Então, cada local, eu costumo dizer aos alunos que é um local único. Então, por exemplo, tu trabalha em um restaurante, onde serve restaurante de empresas, né? Unidade de alimentação e nutrição, onde serve desjejum, almoço e jantar. E ainda serve um lanche ou um jantar noturno. Com que frequência tu vai realizar operações de higienização? No restaurante onde tem as mesas, no local de entrada, no local de saída, no local onde os alimentos ficam, no buffet, na distribuição, na cozinha. Sempre, né, gente? Sempre no início das operações e no final das operações tu vai realizar o quê? Operações de higienização. Agora, freezer, geladeira, com que frequência que você vai fazer? Em todas as refeições? Não, você vai ter uma frequência, como eu estou dizendo, de acordo aí com o seu volume de produtos. Por exemplo, você serve 200 refeições, você vai ter uma frequência de higiene de freezer e de geladeira. Você serve 1000 refeições, você vai ter uma frequência de higienização de geladeiras e freezer. Ah, eu trabalho em uma indústria de produção de macarrão. Com que frequência nós vamos organizar a higienização de equipamentos, de móveis, de utensílios e de instalações neste local? No início da produção, no final da produção, quando a máquina iniciar, né, antes de iniciar a produção e quando a máquina para
o seu processo de produção. Ah, mas a máquina não para nunca. Então você vai ter definido uma periodicidade que essa máquina vai parar alguns minutos para ser realizada uma higienização. Então, como eu digo, cada caso é um caso único e particular. Bom, e aí a gente tem que pensar em todas as áreas, né? Como eu já estava falando. Então, nós temos as áreas de guarda dos alimentos, né? Área de preparação, quantas vezes a gente vai higienizar. E lembrando, gente, que muitas dessas operações de higienização, elas são de rotina, porque todos os dias que se produz alimentos, que se produz refeições, devem ser, então, realizados esses procedimentos de higienização. E, para isso, teremos o quê? O procedimento operacional padronizado, onde estarão descritos todas as operações, os tipos de equipamentos, os tipos de locais onde será realizada essa rotina de higienização, terá também definido o tipo de produto que será utilizado, será registrado, terá o nome do funcionário que é responsável, qual horário que ele deve realizar aquela específica operação, e tem data, e este funcionário ele deve então fazer a sua rúbrica, ou seja, fazer a sua assinatura de que aquilo foi realizado. Então, o que deve constar é boa, né? Constar neste procedimento operacional padronizado de higienização de instalações e equipamentos imóveis. Então, deve contemplar qual é a instalação, área de cozinha, área de banheiro, área de entrada, área de distribuição, ou qual é o equipamento? É a maceira? É o moedor de carne? São os liquidificadores? São os freezers? São as câmeras frias? Né? Qual é o equipamento? Qual é o utensílio? São colheres, são pratos, são as mesas, são os móveis? Sistemática para higienização do estabelecimento. Deve considerar os produtos que serão utilizados, então não adianta tu apenas colocar detergente. Então, qual é o detergente? Tem que ter um nome para esse detergente, se você utiliza mais de um detergente no seu local de trabalho. Qual é a diluição? Não adianta apenas você colocar água clorada, você tem que definir a diluição. Por quê? Porque a pessoa, quando pega esse procedimento operacional padronizado, digamos que tem que ser uma receita de bolo, ou seja, ela pega este procedimento operacional padronizado, ela segue do início ao final e dá tudo certo. Então, tem que ter a diluição, qual o procedimento, qual o método, qual a frequência e quem é o responsável. Aqui neste slide, eu coloco uma informação de extrema importância, que a gente vai estar conversando sobre isso, que é o quê? É funcionário com uniforme diferente. Por que eu coloco este ponto de compreensão e de não esquecer desta importância do funcionário com uniforme diferente? Então, depende muito do local onde você atua. Então, tem grandes empresas que você vai ter, sim, um funcionário para cada situação, um funcionário para cada etapa. Porém, nós sabemos que em unidades menores, que servem 200 refeições, 300, 400, às vezes até 500 refeições, em alguns locais de produção menores de alimentos, nem sempre nós vamos ter disponível um funcionário para cada tipo de atividade, certo? Então, quando nós tivermos um funcionário que ele faz diversas atividades dentro de todo o procedimento dos alimentos, nós precisamos organizar a parte de higienização que ele vai realizar com um uniforme diferente. Porque pensa, digamos que a pessoa que é responsável por organizar as saladas da unidade de alimentação e nutrição, ela é a mesma responsável por fazer a higienização antes dos clientes ou antes, né, dos comensais fazerem as suas refeições. Ela já lavou a salada, ela chega e higieniza o refeitório. Qual que é o procedimento? Então é importante o uso de uniforme diferente. Por que este uso de uniforme diferente? Teve uma aula, que eu acredito que é a nossa última videoaula, que eu expliquei para vocês onde que moram os micro-organismos. No cabelo, no nariz, nos olhos, na boca. E
Fica na roupa da gente também, alguns micro-organismos, na poeira. Então, digamos que essa pessoa, ela é a pessoa que faz as saladas são servidas, boa parte delas, de forma crua, né, sem passar pelo procedimento de cozimento, que é um procedimento que auxilia na redução de micro-organismos, e essa pessoa, ela vai fazer a higienização do refeitório. Então, ela usa o seu uniforme de higienização, e quando ela vai fazer a parte de saladas, ela usa um outro uniforme. Ai, professora, mas é viável essa troca de uniforme? É viável, sim, organizar o seu trabalho e fazer com que esta pessoa que trabalha na parte da limpeza e também na parte de alimentos compreenda que limpeza e trabalho com alimentos devem ser feitos em momentos diferentes, né? Com uniformes diferentes e que você vai adaptar de acordo com o seu volume de produção. Então, digamos assim, que você não vai fazer ela trocar todo o uniforme, mas pelo menos ela vai trocar o jaleco, que é a parte de cima, né? Ou a camiseta que ela faz uso, que é onde fica mais em contato, então, no caso, com a limpeza de mesas, limpeza de chão. E ela vai fazer, depois dessa limpeza, uma adequada higienização de mãos até a região do cotovelo. E na hora, então, que ela for trabalhar com as saladas, ela coloca, então, uma camiseta ou um jaleco limpo e aquele avental à prova de água. Já é o suficiente, se não for possível, fazer a troca de todo o uniforme. Gente, eu compreendo a situação de cada local, que ela é única. A gente sabe que em algumas indústrias de grande porte, a pessoa saiu de uma área para trabalhar em outra área, ou realizar outra função, ela passa no vestiário e ela faz troca de todo o uniforme, desde a touca até o sapato que ela usa. Mas a professora sabe que isso não é realidade para todos e a gente precisa trabalhar em cima da realidade que nos é ofertada e fazer aquilo de melhor que estiver ao nosso alcance. Lembrando que sempre os produtos que são utilizados para higienização, eles devem ser sem cheiro, né, nas áreas de preparo e de armazenamento de alimentos. Devem ser sem cheiro e devem ser guardados em locais específicos. Por que sem cheiro, né, gente? Porque lembra que nós já conversamos que os alimentos, eles têm uma propriedade de serem higroscópicos. Higroscópicos ou hidroscópicos? Higroscópicos. Ou seja, eles absorvem umidade, eles absorvem a umidade do ambiente. Aí digamos que você acha maravilhoso fazer a higienização lá na sua casa com desinfetante de lavanda. Gente, eu sei que é maravilhoso. Ou um desinfetante de floral, ou um desinfetante de pinho, mas para alimentos não pode. Já aconteceu alguma vez com vocês de chegar num lugar e comer algo e pensar assim, nossa, isso está com gosto, cheiro de perfume, porque o gosto e o cheiro, eles acabam ficando impregnados no alimento por essa qualidade do alimento absorver a umidade do ar. Então, tu coloca um produto com cheiro numa unidade de produção, esse cheiro, este gosto, ele vai passar para o alimento. E a gente não quer isso, né, pessoal? Nós queremos comer um salame com gosto de salame, não com gosto e cheiro de lavanda. Então, sempre lembrar que, assim como o manipulador de alimentos não deve utilizar creme, óleo, perfumes, né? A manipuladora de alimentos não deve utilizar produtos de higiene com cheiro que vão passar para o alimento. Os produtos de higienizar móveis, instalações e equipamentos também não devem ser com cheiro. Por exemplo, tem umas mesas lá no refeitório que com madeira, eu resolvi passar os tramóveis. Jamais, né, gente? Só se for sem cheiro. Do contrário, com cheiro a gente não pode fazer uso. Então, sempre lembrando que sim, em toda qualquer situação, em todo qualquer setor de produção de alimentos, deve conter esses procedimentos operacionais padronizados. Por quê? Cada setor é único. E cada setor você vai ter um indivíduo que é responsável. E, às vezes, talvez, você vai ter turnos de trabalho e não será o mesmo funcionário. Então, você tem que ter este procedimento operacional padronizado definido naquele setor
de trabalho, certo? Com todos aí as informações que nós já abordamos. Lembrando, gente, que etapas de higienização, e aqui eu trago uma imagem assim de extrema importância que eu quero que vocês guardem. Nunca, gente, nunca se varre a seco. Por quê? Porque tu nunca faz um tipo de atividade que vai levantar poeira, porque os micro-organismos vivem também na poeira. Aí você imagina, você limpou a mesa, a sujeira caiu no chão, e aí você vai fazer um manipulador lá, o pessoal da limpeza vai fazer higiene do chão, e aí vai varrer. Onde que vocês acham que vai parar essa poeira? Nos móveis, utensílios e equipamentos que já foram higienizados. Então, a gente faz uma remoção de resíduos, que é a remoção dos resíduos de uma maneira assim, uma limpeza mais grosseira, com o uso de água e pano úmido. Nunca se faz uma varredura a seco, ok? O que mais que é importante? Sobre as etapas de higienização, é de extrema importância realizar o enxágue, principalmente, adequadamente nos equipamentos. Atualmente a gente sabe que já tiveram algumas empresas produtoras de alimento que tiveram problemas, que ficou resíduos de detergente, resíduos de produtos abrasivos de limpeza, de produtos químicos, que foram parar aí no leite, ou foram parar aí em achocolatados, ou foram parar em qualquer outro tipo aí de alimentos. Então, sim, o enxágue com água corrente é de extrema importância. Ele deve ser feito adequadamente com água potável. Após a sanitização, se tu utilizar água colorada, também deve ser realizado um novo enxágue, ok? Ou para remover resíduos, ou para remover, então, sanitizantes quando necessário. Bom, local para limpeza de equipamentos e utensílios. Sempre, então, por exemplo, nós estamos falando de um local de cozinha, ou a parte onde o setor onde higieniza pratos, onde higieniza louça, onde higieniza formas, ou mesmo você trabalha numa grande unidade, as suas panelas são aquelas panelas grandes de chão, de pressão. Você tem que dispor de água potável, gente, na temperatura indicada. E que temperatura indicada é essa? Você tem que dispor da temperatura fria e você tem que dispor da água quente, que é essa água que eu digo em temperatura de fervura, para fazer então a higienização final, a desinfecção, que vai auxiliar aí na remoção de boa carga dos micro-organismos. Então, também lembrando que você vai sempre estar fazendo uma reflexão, um raciocínio lá na sua unidade. O que é viável ter água quente para fazer uma sanificação, uma desinfecção final de alguns equipamentos, que permite que seja feito, por exemplo, pratos, talheres com água quente? Eu vou eliminar boa carga dos micro-organismos. Não, lá na minha unidade não tem água quente. Então, depois que lava e faz antes da guarda, como é que tu faz essa desinfecção? Com álcool 70. Então, a gente tem que refletir e raciocinar qual que é a melhor maneira de proceder tanto a limpeza quanto a sanificação ou desinfecção. Lembrando que sim, água fria e água quente são de extrema importância. Aqui novamente eu lembro sobre o procedimento operacional padronizado, o que você não deve esquecer de contemplar. Onde está sendo feito instalação, no piso, no teto, na parede, nas coifas, qual é o equipamento, qual é o utensílio, como está sendo realizado toda a sistemática, produtos, diluições, procedimentos, métodos, frequência, quem é o responsável. E esse procedimento operacional padronizado, gente, ele não fica só aquele pop na parede lá do setor, ele fica também guardado dentro do seu manual de boas práticas de fabricação, que é um documento, que a Anvisa, quando faz vistorias de inspeções sanitárias, vai estar tendo contato e conhecer quais são os procedimentos que você utiliza lá na sua empresa produtora de alimentos ou unidade de alimentação e nutrição. Lembrando que sempre os utensílios e equipamentos devem ser armazenados em local limpo, seco, sem contato com pisos e paredes. Aqui é uma guarda de faca que eu particularmente não acho interessante, mas eu trouxe essa imagem para vocês verem. É um ímã, e que fica prendendo as facas longe da parede,
e adequadamente higienizados, em prateleiras ou sobre estrados, protegidos de pragas e de poeira. Aqui eu trago para vocês uma imagem não tão interessante assim, que é um equipamento mal higienizado. Vocês podem perceber que não é apenas um equipamento que tem resíduos de graxa que eu digo assim, essas graxas de engraxar mesmo, para que o equipamento ande, se mova, né? Enfim, da manutenção do equipamento, mas tem resíduos de massas, né? Então isso aqui é uma cera de pão, uma divisora de pães francês, então vocês podem observar que ela está em má condições de higiene, e vocês vão encontrar, gente, aqui, lembrando que de acordo com a legislação da RDC 216, não pode ter estes canos de água expostas, né, na parte externa da parede. Então aqui eu mostro para vocês uma má higienização terrível, aqui ó, biofilmes de bactérias que vão criando, facas guardadas em locais totalmente errados, ou seja, contaminação com certeza de alimentos. E agora a gente fala um pouquinho sobre contaminação cruzada, que sim, a gente se preocupa muito, tanto na unidade de alimentação e nutrição, como em qualquer setor produtor de alimentos. O que é essa contaminação cruzada e como que a gente faz para que isso não aconteça? Então, em geral, a contaminação cruzada é quando se utiliza no mesmo local e com os mesmos equipamentos, produtos crus e produtos cozidos, ou produtos crus que já serão levados para consumo, ou produtos que não passarão pelo cozimento e que podem estar sendo aí contaminados por produtos crus que estiveram ali. Bom, não entendi nada, professora, eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Então, o que é importante? Sanificar diariamente todos os utensílios que entram em contato com alimentos. Então, esse procedimento ele é válido para pias, cubas, bancadas, utensílios e mãos. Lembrando, sempre antes de começar as atividades, essa sanificação, essa desinfecção, ela deve ser realizada. Então, tu chega para trabalhar na tua unidade de alimentação e nutrição, 5h30, 6 horas da manhã. Ah, tá tudo limpo, imagina! A equipe anterior deixou tudo higienizado. Não é assim que funciona, gente. Então, lembra que a gente já comentou em outra videoaula aqui, que onde se trabalha com alimentos é um local onde mais se tem pragas, insetos, roedores, baratas, né? E é um local de circulação de pessoas. E pessoas, como eu estou falando aqui ó, com vocês, pessoas são veículo de contaminação. Então, entre uma produção e outra, é de extrema importância começar com uma sanificação, por exemplo, que eu estou mostrando aqui nessa imagem, ó. Essa pessoa vai começar a produção dela aqui, higienização de saladas, ou cortar carne, ou qualquer outra atividade, e ela está utilizando um álcool 70, borrifando um álcool 70 para fazer a sanificação. Está correto? Sim, está correto, porque você não sabe quantas pessoas passaram por essa pia, quantas pessoas conversaram neste local, e você também não tem noção de quantas baratas e moscas sentaram ali durante a noite, certo? Então, ou entre um período de produção e outro. Então, é de extrema importância fazer essa sanificação, para que não ocorra essa contaminação cruzada. E falando da contaminação cruzada, agora vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela. É de extrema importância que você tenha lâminas de corte específicas para cada tipo de produto. Então, você tem uma lâmina de corte para carnes e você tem uma lâmina de corte para verduras. Não, professora, lá na minha unidade só tem uma lâmina de corte. Gente, o que acontece com a lâmina de corte? Então, você corta carne naquela lâmina de corte e ela fica ranhuras. Ok. Por mais que você lave, higienize, faça uma limpeza, uma remoção de resíduos, uma limpeza mais pesada e depois uma desinfecção, ficam ranhuras. Aí, digamos que nessa mesma lâmina de corte, você vai fazer
o corte de uma salada de repolho, vai ocorrer contaminação cruzada. Por quê? Porque ficaram resíduos de micro-organismos que você encontrava na carne que estava crua. Então, isto é típico de uma contaminação cruzada. Eu fiz um corte de carne em uma mesa, né, com o uso de uma lâmina, mas enfim, a mesa, ela não foi retirada a lâmina, foi feita só apenas uma limpeza, não foi feita uma desinfecção, e posteriormente eu fui fazer sanduíches que seriam servidos crus. Ocorreu contaminação cruzada? Corre o risco de ocorrer contaminação cruzada, sim. Por quê? Porque você tinha um produto que estava cru, que com certeza todos os produtos, gente, lembrem sempre disso, o produto ele é vivo desde que ele sai lá da fazenda, da terra. Então vamos pensar assim, uma batata, né? A pessoa colhe a batata, essa batata é viva. Essa batata chega na nossa produção, ela é viva, ela está contaminada? Pode estar contaminada, sim, ela tem poeira, ela tem resíduo de terra, ela tem resíduo de terra. Então, por mais que você pegue e higienize adequadamente e depois vai fazer o descasque, ela pode estar com alguma contaminação de micro-organismos. Sim, e ela está viva. Quando é que o alimento não vai estar vivo? Aí você cozinha essa batata vai ser distribuída. Ela continua viva. Entende? O alimento ele é vivo. Quando que este alimento não vai mais estar vivo? Depois que você comer. E até ali ele pode estar sofrendo uma contaminação. Bom, sobre a contaminação cruzada, de repente você fez uma higienização de alface. Gente, o alface, assim, tu acha, nossa, o alface não tem nada de sujeira, não tem nada de micro-organismos. Porque os micro-organismos a gente não vê a olho nu. Aí você faz uma higienização de alface. E na mesma pia que você higienizou o alface, você só passa uma água, não faz uma desinfecção, e aí depois você vai cortar um salame. Corre o risco de ocorrer uma contaminação cruzada? Corre. Então você precisa sempre ter lâminas de corte para alimentos específicos. Você precisa sempre fazer uma higienização e uma desinfecção, principalmente em equipamentos, utensílios e equipamentos. Quando eu digo também, estou falando de mesas e de pias, né, entre o trabalho de um produto e outro. Sobre as lâminas, gente, quando possível, ter lâminas de cores diferentes, e aí você define uma lâmina para carne, uma lâmina para pão, que vai ser servido cru, uma lâmina para saladas, né? E é importante que ela seja sanitizada todos os dias, ou seja, deixada de molho em solução clorada. Por quanto tempo, professora? 15 minutos em solução clorada e depois higienizada com água corrente. E sempre substituir essas lâminas de corte sempre que estiverem muito danificadas, ou seja, a gente vai percebendo que vão ficando grandes ranhuras e às vezes até derrete, porque elas são de polipropileno ou algum outro tipo de plástico e elas podem derreter em contato com o calor. Aqui eu mostro para vocês um equipamento que não tá legal, né, gente? Ou seja, um equipamento que está derretido e que está cheio de biofilme e com micro-organismos. Aqui com certeza ocorre contaminação cruzada. Sobre utensílios de limpeza, lembrando que alguns utensílios de limpeza eles são proibidos de acordo com a legislação, como por exemplo este tipo de material aqui que é a esponja de aço é proibida, o bombril também é proibido porque pode soltar resíduos, né, e parar nos alimentos, pode soltar pedaços e parar nos alimentos. Sempre identifique o que é da produção de alimentos e o que é lá da higienização de chão, da higienização de banheiro, tem que identificar. Então, por exemplo, assim, algo que é de extrema importância identificar, né, gente? Balde que usa lá no banheiro não é balde para usar dentro da produção. Vassoura que usa no banheiro não é vassoura para usar na produção. Então, tem uma maneira de você estar identificando, ou por cores, ou colocar uma etiqueta, certo? Pano que usa na higienização de banheiro, na higienização de chão, não é pano para fazer limpeza da superfície, e às vezes acontece,
né? Porque como eu disse para vocês, o fluxo de indivíduos que trabalham ali é muito grande. Então eu sempre costumo dar a ideia de como fazer então essa identificação. Então você pode fazer por cor? Não, né, gente? Porque identificação de panos por cor, onde se trabalha com alimentos, é difícil porque você vai utilizar muita água clorada e este pano vai trocar a cor. Então eu sempre diria assim, ó, você pega lá um pano, né? E geralmente este pano ele é quadrado ou é retangular. Ou ele é quadrado ou ele é retangular. Então o que eu diria? Panos pro chão. Você faz um corte nele aqui, ó. Corte pequeno. Esses são os panos identificados para serem panos do chão, porque eles têm um corte na ponta, certo? E os outros, então, seria sem cortes para fazer uso de superfícies, enfim. Você precisa encontrar uma maneira adequada para fazer essa identificação. Sobre esponjas, existe uma discussão muito grande entre as pessoas que trabalham com alimentos, e isso ainda eu não consegui identificar na legislação. Inclusive, se alguém identificar ou souber algo diferente, pode deixar recados aí nos comentários que depois então a gente conversa. Sobre esponjas, se a sua unidade é pequena, você vai e você até pode reutilizar as suas esponjas, desde que elas sejam desinfectadas diariamente. Agora, claro, gente, que eu não estou falando de uma unidade que serve 200, 300, 400, 500 refeições, que a esponja fica inutilizável durante o dia. Então você precisa trocar várias vezes essa esponja, porque a esponja acumula muitos micro-organismos. Combinado? O que mais que é importante? Então, por que eu friso também a questão da esponja? Porque quando a gente trabalha com segurança dos alimentos, nós estamos trabalhando, inclusive, gente, com o pessoal que tem trailer pequeno de alimentos, com o pessoal que trabalha de ambulante na rua, que não é um empreendimento tão grande, que não faz grandes higienizações, e essa pessoa pode sim reutilizar a sua esponja, desde que desinfectada adequadamente. Como que faz essa desinfecção? A gente já vai ver. Bom, lembrando que sempre os produtos de limpeza devem ser guardados e etiquetados, né? Ou com o rótulo original, ou se você for fazer uma água clorada diluída, tem que ter um rótulo que fica ali naquele recipiente, que é uma água clorada diluída e quantos ppm tem e com quais produtos foi realizado e assinado pelo responsável técnico, certo? Sempre guardados em locais longe dos alimentos. Aqui eu mostro para vocês uma instrução de trabalho, ou seja, um procedimento operacional padronizado, onde você vai estar especificando como higienizar bancadas, como higienizar paredes. Então, podem observar que tem partes que são iguais para todos. Retirar resíduos, lavar com água e detergente neutro, lavar com água e detergente neutro, tanto para bancadas quanto para paredes. Enxaguar, gente, enxaguar com o quê? Com água corrente. Enxaguar, aqui ou nas bancadas vai ser utilizado álcool 70, porque pode ficar resíduos. Já na parede, não. Se usa água sanitária e após se faz um enxágue. Como que é essa diluição de produtos? Tem que ter a diluição de produtos para que a pessoa que está trabalhando naquele setor saiba qual que é a frequência. As bancadas, sempre após o uso, e as paredes, uma vez por semana. Quem é o responsável? Vai o nome ali do responsável pela limpeza. Então, assim, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que precisa dar nome aos bois, né? Porque senão acontece assim, ó. A bancada tem que ser higienizada quando? Sempre após o uso. Mas quem é que limpa isso? Daí tu tem 15, 20, 30 funcionários, tu fica um olhando para o outro e ninguém sabe qual é o procedimento a ser feito, ninguém sabe quem é o responsável daquele dia, ou daquela semana, ou daquele mês, ou daquela atividade. Então tem que dar nome, gente. Tem que dar nome para quem é o responsável por aquilo, até para você saber de quem você vai cobrar se aquela higienização não estiver adequada. Ok? Então aqui em aula eu faço, né, um exercício de como montar o programa de higienização. Aqui com vocês a gente não tem esse tempo hábil, né,
para realizar, mas se vocês tiverem interesse em realizar e depois precisarem do feedback da professora, é só fazer contato nos comentários, fiquem à vontade, eu estou sempre disponível. E lembrando que sim, as esponjas são um meio de contaminação enorme, gente. As esponjas que são utilizadas, elas têm, já foi comprovado cientificamente, muitas bactérias, entre elas a Entamoeba coli, Salmonella, Bacillus cereus, que podem causar vômitos e diarreias, além de complicações mais sérias. Então, o que a gente faz aí em unidades menores, que reutiliza a esponja de um dia para o outro, ou até mesmo na cozinha da casa da gente, né? A gente faz uma higienização, que é uma desinfecção. Primeiro tu lava com água corrente e detergente, e depois tu faz uma desinfecção diária, ou tu ferve em água, né, por uma média de 5 minutos, ou tu coloca ela de molho em água clorada aí também, por uma média de 5 até 15 minutos, água clorada, 200 ppm, espreme ela lá, seca e deixa ela em local seco e adequado para reutilizar no outro dia. E panos de prato, será que a gente usa ou será que a gente não usa? Bom, na atualidade, nós temos muito uso de panos de prato reutilizáveis e panos de prato descartáveis. Vai depender da unidade que você trabalha, vai depender do seu orçamento, vai depender até inclusive dos funcionários, se adaptam mais ao pano que é lavável ou aquele pano que é descartável. Então, você vai fazer lá os seus orçamentos, você vai fazer a sua estruturação de trabalho. Então, se forem panos, gente, que são reutilizáveis, qual é a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Que os panos de serviço em uso devem ser trocados a cada 2 ou 3 horas e sempre que necessário. Gente, por que sempre que necessário? Pensa, você tem um pano de prato, né, que você está utilizando ali perto da panela ou perto da pia. Ele vai sujar muito rápido, ele vai umedecer muito rápido, não adianta ele estar úmido e você colocar para secar, porque os micro-organismos estão ali. Então ele deve ser trocado. E o fluxo de troca é muito grande e você vai utilizar bastante. Inúmeros panos no dia. Então, para secar bancadas, utilize papel toalha ou deixe secar livremente. Por exemplo, limpar as mesas no refeitório, né? Vai secar? Ou você usa um pano ou papel toalha para secar aquela água excedente, né? Que você fez uma higienização com esponja, ou você deixa secar livremente, depois você aplica o álcool 70, enfim. Após lavar os panos, colocar imediatamente em solução clorada, então os panos também têm que ser desinfectados e secar em local livre de contaminantes. O que é secar em local livre de contaminantes? Então eu lembro muito bem de um local onde eu trabalhei que não tinha um fluxo muito grande de servir alimentos, mas era um local onde do lado do refeitório havia uma construção. Vocês acham que é adequado pegar os panos de prato e pendurar lá do lado de fora onde vem poeira da produção? Não. Então você precisa secar esses panos de prato em local livres de contaminantes, lembrando que a poeira é um contaminante. E aí eu trago para vocês uma comprovação científica, então, de tudo isso, né, gente? Aqui nós temos o quê? Uma placa de contagem de micro-organismos, não é sagu, não. Cada bolinha dessa é uma colônia de micro-organismos, uma colônia de bactérias. Aqui a análise do pano de cozinha. Então, lembrando que sim, este pano de cozinha tem uma grande contaminação. Sem contar, né, gente, aqui eu não tenho nenhum pano para mostrar, mas você vai encontrar em muitos locais as pessoas carregando o pano aqui, as pessoas, enfim, secando a mão no pano que não deve, secando suor no pano que não deve. Acontecem muitas coisas, que só quem é responsável técnico sabe disso. Então, sobre os panos de limpeza, né, ou você vai utilizar na sua unidade panos de limpeza descartável, que entram em contato com os alimentos que são descartados a cada 2 ou 3 horas, não sendo reutilizados, ou você vai ter aqueles que não são descartáveis e você também vai fazer a troca de 2 ou 3 horas, ou sempre que necessário, lavar com detergente neutro e ser desinfectados, ou por fervura em água por 15 minutos, ou solução clorada a 200 ppm por 15 minutos, enxaguados em água potável e corrente e secos em ambiente adequado. Então aqui eu mostro para vocês, né,
Sujeira, desorganização, panos largados em qualquer lugar, então isso não é adequado. E sempre lembrando que o funcionário responsável pela atividade de higienização, ele deve ser comprovadamente capacitado e utilizar um uniforme diferenciado. E aqui quando a gente fala do uso de uniforme diferenciado, se você tiver uma unidade pequena, você pode inclusive combinar com a pessoa que trabalha com alimentos e que trabalha com higienização, fazer a higienização na saída. Então terminou o trabalho com alimentos, a pessoa faz aquela higienização no final do seu turno, no final do seu trabalho, com o mesmo uniforme, porque daí ela vai retirar aquele uniforme, vai tomar seu banho na empresa e já vai fazer a higienização do uniforme. Procedimentos que nunca são permitidos em setor que trabalha com alimentos. A gente já falou, varrer a seco, né, porque vai levantar poeira, e a poeira, ela tem micro-organismos. Escovas, esponjas de metal, lã, palha de aço, sabão em barra. Gente, sabão em barra, as bactérias ficam se desenvolvendo naquele sabão porque fica resíduos de alimento. Reaproveitamento de embalagens nunca, e utilizar os mesmos utensílios e panos sanitários na área de manipulação. E pode ocorrer se você não tiver especificado, se você não tiver marcado e identificado esses materiais, equipamentos, balde, vassouras e panos. E é isso, gente, né? Então, finalizando aqui, não podemos utilizar produtos que não sejam aí identificados pela Anvisa, ou seja, a gente não pode pensar assim, nossa, tem um senhor que bate aqui na unidade, que vem vender produtos que ele fabrica em casa. Esses produtos você pode utilizar na sua casa, mas nunca no setor de alimentos, porque você precisa da ficha técnica dos produtos. Aqui um alerta, porque às vezes você encontra, né, equipamentos nessa situação aqui enferrujando, então em más condições de uso, em más condições de conservação, e você tem que cuidar muito isso quando trabalha com alimentos. E nunca, né, a guarda de sanitizantes junto com alimentos. Então, gente, o que eu tinha para a nossa videoaula de hoje de segurança de alimentos sobre procedimentos de higienização de móveis e utensílios era isso. Agradeço muito, né, vocês estarem assistindo esse vídeo. Quem puder, compartilha, ativa o sininho aí da página para receber notificação sempre que tem vídeos novos. A gente aqui no nosso canal não vai estar falando só sobre segurança de alimentos, mas eu, como nutricionista, vou estar fazendo vídeos de muitos outros assuntos e disciplinas. Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal.